galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de vídeos sobre elaborações de projetos voltados para matemática e áreas afins. E aqui nós vamos estar dando continuidade à nossa construção de uma aventura de texto interativa, também conhecida como livro-jogo. Nós vamos adentrar na etapa 5, que é a etapa onde nós vamos testar o nosso livro-jogo. Essa aqui é essencialmente a etapa final de um projeto, é quando você o finaliza e vai lapidar ele, ver se tem algum probleminha, fazer alguma correção. No nosso caso aqui do nosso livro-jogo, né, ele tem a parte do texto, que a gente pode estar corrigindo, e também alguma questão da programação que possa não estar funcionando corretamente. Tá certo? Então é importante você jogar algumas vezes e ir vendo, né, se tem algum bug, alguma parte, algum evento que deveria acontecer e não está acontecendo, ou um evento que deveria ser de um jeito e está sendo de outro, um erro no texto. Então essa parte aqui se presta esse tipo de coisa. Claro que aqui essencialmente a gente vai jogar uma partida, tá certo? Então, aventura solo, uma luz na escuridão. Aperta o tutorial para começar. Bom, o botão tutorial funcionando. Vamos lá. O tutorial aqui está dividido em 3 partes. Primeiro, uma história interativa, uma história na qual você escolhe o caminho que o personagem irá trilhar. Diferente de um livro comum, neste tipo de história você pode obter o sucesso, chegando ao fim ou simplesmente ficar pelo meio do caminho. Se não obtiver êxito, tente novamente. Coloque seus amigos para jogar. Leia para eles e a maioria decide por onde o personagem deve ir. Enfrentar uma vibra usando porrete ou tentar atear fogo à sala para afugentar. Você decide. Acredite, você vai gostar. Então aqui, né, no tópico 1, ele dá uma ideia do que é um livro-jogo. Já vimos aqui um errinho, por exemplo, obter o junto, né, sucesso. Então, esses erros, eles estão aqui na parte do código, que você escreve, né, e esquece de dar algum espaço, então esses erros estão comuns na história e vão passar por cima. Certo? Depois eu volto corrigindo. Eu fiz até questão de deixar alguns desses erros, para você ver que essa fase aqui é exatamente isso, né? Para você lapidar possíveis problemas, alguma falhazinha de lógica na história, e você vai consertar aqui, tá certo? Item 2. Clicando em inventário, você terá acesso aos objetos pessoais que podem ou não ser importantes em algumas partes da trama. Então vamos explicar aqui, ó. Até o momento você não porta nada de útil. Então a imagem que foi atualizada, tudo ocorreu bem, uma mochilinha, para lembrar que são objetos pessoais, né, que você possui. Então vão estar nessa mochila, digamos assim, para ambientar o jogador dentro da história, funcionando tudo bem até aqui. Item 3. Clicando em caminho, você terá uma recordação do caminho feito até o momento em que se encontra. Então vamos explicar aqui, ó. Você ainda está na fase inicial, aí, ó, várias plaquinhas, né, com várias direções, tudo funcionando conforme a gente programou nos vídeos passados, tá certo? Então aqui ele fala, ó, em cada situação que tiver que escolher entre 2 ou mais opções, você deverá digitar no campo escolhas o valor ou código corresponde à opção e apertar seguir. Para começar, digite 01, 0-1 sem aspas e aperte seguir. Na verdade, não é 2 ou mais escolhas. Para ir seguindo na história, né, você tem que usar esse campo escolhas aqui. Então, ele pede para você digitar 0-1, porque por ser do tutorial, ele está querendo ver se você entendeu. Né? Então, digita aí 0-1, o que acontece? Ó, parece que você entendeu. Digite 0-2 e aperte seguir para ler a introdução. Pronto, então, ó, 0-2 e vamos ler a introdução. Seu nome é Dasmos, clérigo da deusa da luz, Amis. Desde os 14 anos, quando sua mãe o trouxe ao templo, você tem se devotado à deusa cumprindo um rigoroso código de conduta, assim como todos os outros 5 clérigos que residem no templo. Por diversas vezes, durante momentos de perigo e insegurança, você acreditou ser salvo pelos poderes de Amis. Hoje você tem 21 anos e acaba de ser condecorado clérigo da luz. Então aqui está a introdução do personagem. Se tiver alguma informação relevante, você percebeu lá na frente, falou, pô, podia escrever isso aqui sobre ele. Você pode escrever também nesse campo, certo? Então, vamos passar. Está funcionando, né? Então, vamos aqui para o 03. Sua missão. Após sua condecoração como mais novo clérigo no tempo de Amis, Josh Kirulan, também clérigo da luz, responsável por você até então, se aproxima de você e diz: Olá, mais novo sacerdote da luz. Estou feliz por vê-lo chegar até aqui. Saiba que muitos almejam seguir o caminho da luz, mas poucos conseguem percorrê-lo sem se ofuscar com o seu brilho intenso ou se desviar para as trevas. Hoje começa a sua jornada. Tome aqui sua massa, armadura de metal e escudo. Faça um bom uso destas armas em sua defesa e também na luta por justiça, que a luz de Amis o guie. Quinola o cumprimenta novamente e se dirige à saída do salão, que ocorrerá a cerimônia de sua condecoração. Quando soube a soleira da porta, ele para, vira-se novamente para você e diz: Meu caro Dasmios, tenho uma primeira missão para você. Claro, sei que pode estar bastante eufórico por se tornar um clérigo da luz e talvez não tenha cabeça para realizar por esses dias. Entenderei se não quiser ir e pedirei a um dos outros clérigos que a faça. Se quiser aceitar a missão,
vá até meus aposentos pelo fim da tarde. Aí aqui vem a parte das escolhas. Se quiser aceitar a missão, digite 1, né? E aperte seguir. Eu não botei o aperte seguir, né? Mas lá no tutorial já deu para entender isso, né? Na parte lá. Se não, digite 5. Agora uma coisa, antes de digitar 1 ou 5, eu posso digitar aqui, por exemplo, inventário. O que acontece? Ó, massa, armadura de metal e escudo. Apareceu a mesma figurinha, só que o inventário foi atualizado. Porque esses itens foram ganhos. Né? Aqui antes disso, até o momento, você não tem nada de útil, então você vai acompanhando a história e sempre que você quiser saber se você tem algum item ali ou não, né, para planejar o que você vai fazer em uma certa ação ou não, né, você pode clicar em inventário, assim como o caminho. Até o momento, né, o caminho só começa a partir do 1. Se eu clicar aqui em caminho, ó, você ainda está na fase inicial, não aconteceu nada. Né? Mas aqui ele me deu a opção ir para 1 se eu quiser aceitar a missão ou 5 se não. Nesse caso, claro, a gente está jogando, eu vou aceitar a missão, porque vai que acaba logo a história, eu não quero. Provavelmente deve ser um final bem ruim, né? Então vamos seguir, ó, apertar 1. Já se passa do meio-dia e seu estômago parece ter um buraco. Todos os clérigos se reúnem no refeitório junto a você. Mas não há nada para comer. Quinolan se aproxima novamente de você, abre um sorriso e prossegue. Meu caro Dasmos, havia me esquecido. Há uma missão irrecusável para você, fazer a nossa comida. Todos dão boas risadas. Algum tempo depois você traz a comida, um belo pernil assado, prato que lhe foi ensinado pelo seu pai quando você ainda tinha 12 anos. Todos comem até se fartar e o elogiam pelos seus dotes culinários. Após o banquete, você vai aos seus aposentos descansar até o fim da tarde. Pouco antes da hora marcada, você aplica um polimento em seus itens e então se dirige aos aposentos de Quino. Lá, o mesmo está de pé, olhando pela janela e parece nem notar a sua presença. Você espera impaciente por cerca de algum tempo, em pé, ao pé da porta. Relutante, tenta dirigir a palavra a ele quando o mesmo interrompe com um gesto de silêncio. Shhh, espere um momento. Veja este belo pôr do sol. Com o fim da luz do dia, vai nossa visão humana e fica somente aquela proporcionada por Amis. Durante a noite, ou em meio à escuridão, Amis fará com que a luz venha até você, garantindo que chegue a salvo ao seu destino. Quinolan vai até a mesa de madeira no canto do quarto e pega um pergaminho e o entrega. Há um dia de viagem a leste daqui, existe um pequeno vilarejo e preciso que vá até lá levar este pergaminho a um homem chamado Lázaro. Aqui nesta mochila há uma bússola para que não se perca no caminho e mantimentos para 2 dias, um de ida e o outro de volta. Não abra o pergaminho, pois é confidencial. Apenas o entregue e volte para este tempo. Descanse e pela manhã pegue um dos cavalos e vá. Digite 3. Uma coisa interessante, o inventário aqui foi atualizado. Aqui eu tinha massa, armadura de metal e escudo. Então espera-se que ele seja atualizado aqui, porque isso foi feito na programação. Então você que está fazendo o seu livro de jogo, você tem que estar atento a isso. Talvez o jogador nem pense, né, a pessoa lá que você passou o joguinho, né, o livro de jogo, talvez ele nem pense em clicar no inventário aqui. Mas nós vamos clicar para ver se nós ganhamos o quê? Um pergaminho, uma bússola, conforme está no texto aqui e a gente fez na programação, tá certo? Então, massa, armadura de metal, escudo, pergaminho e bússola, tá certo? Então, eu vou digitar 3 agora e apertar seguir. Então, digitei 3, né? O que acontece? Tem aqui o texto referente a 3, a gente pode já clicar aqui em caminho, ó, caminho 1 e 3. Então, muda aqui de novo, tem uma figurinha para cada coisa, né? As figuras não estão com qualidade muito boa, porque algumas eu tinha salvo no computador, não sabia se tinha direito autoral ou não, então eu dei uma borrada, né, para evitar qualquer problema, certo? A ideia aqui é mostrar esse projeto, não é ganhar dinheiro, nem fazer nada com ele, distribuir. Então, assim, eu decidi para não ter problema com alguma figura que eu não saiba a procedência, eu dei uma borrada nela, joguei uns filtros, né? Só para a gente ter essa ideia aqui, tá certo? Então, você faz suas refeições e então sai para o salão principal para fazer suas orações. Parece que você é o único que veio aqui esta noite. Aos pés da estátua da deusa Amis, você pede proteção para a sua primeira missão, ou em sua primeira missão, tem uma rima que a gente consegue depois. Que ela lhe guie pelo caminho da luz e não deixe que sua visão se ofusque frente às escolhas. Após realizar suas orações, você parte para seus aposentos, onde repousa durante o resto da noite. Pela manhã, pega a sua mochila e com a bússola e mantimentos para a viagem. Ao conferir a bússola, você percebe que a mesma está quebrada e não aponta para direção alguma, falta-lhe o ponteiro.
Você decide então procurar aqui no Amparo que o mesmo lhe forneça um mapa ou uma nova bússola. Contudo, você não o encontra. Parece que você terá que escolher. Se quiser ir sem a bússola, confiando que a amigo guiará, digite 7. Se preferir esperar por quilômetro, digite 2. Uma coisa interessante, ó. O inventário ele tinha o quê? Pergaminho e bússola, tinha aqui a massa, armadura de metal, escudo, pergaminho e bússola, né? Se eu clicar agora em inventário aqui, após 3, o que que acontece, ó? A bússola quebrada. Então ela foi o quê? Atualizada. Então a palavra bússola saía já para a bússola como a gente fez na programação, certo? Então a gente está testando, viu gente? Então eu poderia não clicar aqui, tá certo? Então, aqui ele pede, ó, digite 7 se você quiser ir sem a bússola, ou 2. Então aqui é um ponto que você vai ter que escolher. Olha, como ele falou que a Miss o guiará, né, e é a deusa, né, vamos imaginar que não seja tão imprudente assim ir sem a bússola. Vamos digitar aqui 7. Então, pensando ser algo urgente e confiante que a Miss o guiará, você pega a bússola, mesmo quebrada, os mantimentos, suas armas e monta em seu cavalo rumo a leste. Para sua sorte, você se lembra que certa vez foi comprar mantimentos em um vilarejo e, se não lhe falha a memória, é exatamente para lá que você deve ir agora. Então, ó, parece que a gente acertou, né? Senão eu nem lembro o caminho, não precisava da bússola, né? Uma pequena trilha pela floresta dos risos o levará até seu destino. Dizem que esta floresta é responsável por desaparecimento de viajantes. Mas sua confiança em Amis e seu respeito por Kinlan o enchem de confiança para seguir. No meio da manhã, você parte pela trilha em meio às altas árvores desta floresta. Certamente, se tudo correr bem, amanhã pela manhã você estará chegando ao seu destino. Andando por algumas horas dentro da mata, você decide parar para descansar. Sentado, em frente a uma fogueira improvisada, você esquenta petiscos de carne e queijo e os come para matar a fome. Enquanto descansa, você imagina como será a noite em meio à mata e lembra que não tos tochas caso precise deixar o acampamento. Se você quiser tentar improvisar tochas, digite 17, se não, digite 10. Então, não é noite ainda, mas ele pode improvisar nesse momento, que ainda é dia, né? Tochas. Você pode deixar isso mais claro na história, estou até percebendo isso, né? Essa história ela é bem antiga, então eu tenho escrito ela há muito tempo, então assim, claro que se eu for terminar esse livrinho jogo assim, essa questão da história mesmo, eu vou acrescentar mais detalhes a ela. Mas eu peguei uma história antiga que eu já tinha feito, né? E implementei ela no aplicativo. Então aqui eu tenho duas opções, fazer as tochas, improvisar ou não, seguir para 10. Então, ó, eu vou aqui, gente, claro, né? Pô, ficar de noite, já deu a dica ali. Sem uma tocha é meio complicado, né? Embora de noite ele também vá acender uma fogueira, a gente já percebeu que ele sabe acender uma fogueira, né? Mas se precisar deixar o acampamento por algum motivo, sair correndo, né? Então, nesse sentido, uma tocha eu acho que é legal. Tá certo? Então, vou botar aqui 17, apertar seguir. Então, ó, perceba que eu apertei 17, né? Aqui em 17, o que, que acontece? Eu vou apertar aqui o caminho, ó. Então, eu já fiz o caminho 1, 3, 7, 17. Tá certo? Todos eles estão aqui, ó, acima. Então, a história está toda contada na ordem. Beleza? Então, 17, ó. Você se lembra do conselho de seu pai de nunca andar à noite sem uma tocha ou lampião. Além disso, sendo filho de um ex-caçador, improvisar algumas tochas não é tarefa difícil para você, apenas um pouco demorado. Se quiser improvisar tochas mais rapidamente, pegando um pouco de óleo de coco no topo das árvores locais, digite 6. Se preferir não se arriscar tanto subindo em árvores e quiser procurar por materiais oleaginosos em terra, mesmo que isso gaste mais tempo, digite 9. Se achar que uma tocha não é importante e que a fogueira ao acampar já é o suficiente, digite 10. Então, de novo, fica induzindo o cara aí sem a tocha. Provavelmente, se aí sem a tocha, né, se você for direto para 10, alguma coisa vai dar errado. Então, nesse caso aqui, ó, você tem a opção de subir nas árvores, provavelmente as árvores, né, tem algum tipo de material oleaginoso no topo, né? Só que no texto, se eu não me engano, falou que as árvores são muito altas, né? Fica aí a dúvida, né? Você vai subir nas árvores e você pensa, pô, mas eu estou carregando uma massa, um escudo e armadura de metal. Se dá para achar no solo, vamos digitar 9, né? Vamos para a opção 9, certo? Tem a opção 10 de fato desistir da tocha. Eu não vou desistir da tocha, certo? Então, seguir. Da mesma forma, o 9 também é adicionado ao caminho. E aqui, ó, mesmo sendo filho de ex-caçador, a vida no templo é um pouco sedentária e você certamente estaria correndo perigo escalando árvores tão altas. Você se lembra de pequenos coquinhos que caem das árvores quando maduros. Ao serem esmagados, oferecem um bom óleo combustível. Você os recolhe durante
durante cerca de 1 hora e os amassa retirando assim um pouco de óleo para embeber as tochas para que as mesmas durem mais. Agora poderá andar pela noite se for preciso. Você então retorna para a trilha. Digite 10. Então perceba uma coisa interessante, né? Aqui na história, né, você poderia ir direto para 10, mas você fez outro caminho e terminou em 10. Só que esse outro caminho que você fez, ele habilita alguma coisa lá na frente. A gente que viu a história, se você já acompanhou, você sabe o que é. Então essa é a ideia do livro-jogo, né? Que você não precisa necessariamente ir de uma forma linear. Você pode ler a história diversas vezes, em cada uma ter algum acontecimento diferente do outro. Isso motiva a leitura ainda mais, tá certo? Porque no livro normalmente você lê uma vez, fala, pô, já li uma vez, volta a ler ele só depois de um tempo e talvez nem lê. No livro-jogo não, você lê uma vez e fala, pô, vou ler agora mudando essa parte aqui, vou mudar essa outra, então tem essa faceta aí dele, tá certo? Eu vou digitar 9 aqui e vou continuar. Até agora está tudo funcionando direitinho, né? Ah não, 9 não, desculpe, 10, né? Ó, digitei 9 aqui, o que acontece? O caminho aqui, isso aí é uma coisa que eu vou configurar para se ele já recebeu 9, ele não receber de novo. Aqui com desse clique, uma coisa que a gente pode implementar no código fácil. Então eu vou digitar 10, na verdade. Era 10, né? Aqui no final. Então, você sai pela trilha em meio às árvores da floresta dos rios e logo se dá conta de por que ela tem este nome. Pequenos sons semelhantes aos risos de crianças vêm da copa das árvores com o passar dos fortes ventos que sopram acima. Por sorte, os ventos são barrados pelas árvores e você sente apenas uma leve brisa refrescante. Com o cair da noite, a brisa aumenta e já é hora de armar acampamento. Andar, além de perigoso, poderia lhe render um resfriado. Você recolhe alguns gravetos, faz uma cama e uma fogueira improvisada. Embora não fique tão bons quanto o que seu velho fazia, darão certamente para passar a noite. Digite 16. Uma coisa aqui interessante, ó, gente, nesse ponto aqui, ó, depois do 16, se eu digitar em inventário, ó, aí ele atualizou, ele ganhou uma tocha improvisada, tá certo? Eu falo isso, nessa questão de itens, porque você pode configurar ações onde ele vai perder o escudo, teria que barganhar o escudo, e o escudo poderia ser importante numa certa parte, né? Aí ele vai ser obrigado a ir por outra parte, por estar sem o escudo, ou mesmo na tocha, né? Se ele disse que não quis pegar a tocha, foi direto, né? Seguiu direto, acreditando que não precisaria sair do acampamento durante a noite. Então, essas coisas, né, são importantes dentro da trama, então a gente tem que ir verificando isso, e essa fase aqui é para isso, é para a gente ir testando, certo? Não, 16. Você está um pouco cansado depois de um longo dia cavalgando e após a montagem do acampamento você resolve dar uma cochilada. O local que escolheu para acampar entre dois rochedos parece bastante seguro e relativamente inacessível a perigos. Você arma uma pequena armadilha para avisar da presença de intrusos e que se aproxime a menos de 15 metros de você. A armadilha é bastante simples, consta apenas de alguns gravetos que se partirão anunciando a presença de algo maior que um cachorro. Você então repousa sobre sua cama improvisada e adormece. Aí uma onomatopeia, né? Você acorda em alerta após ouvir os sons de gravetos se partindo. Parece que algo se aproximou do acampamento. Bastante atento, você pega sua massa, escudo e caminha por uns 2 metros. Olhando fixamente para frente, durante cerca de 10 segundos, sua vista começa a perceber uma silhueta humana, mas ela se afasta mais para o escuro. Você sabe que o que for que estiver na mata certamente irá atacá-lo, a menos que você o combata antes. Se preferir esperar no acampamento, digite 13. Se preferir ir atrás do invasor, digite 4. Aí aqui, né, você tem 2 opções. Eu sei a opção melhor, né? Talvez as duas levem ao final, talvez uma delas não. Eu vou aqui colocar 13. Eu quero esperar no acampamento, né? Não quero correr atrás, né? Porque vai que ele fica lá parado atrás de uma árvore na hora que eu passo, né? Então, vou digitar 13 aqui, tá certo? Olha, seu coração bate acelerado. Você está lá esperando no acampamento, né? O coração bate acelerado. Você se mantém fixamente olhando para frente. Mas alguns minutos se passam e parece que o que quer que tenha tentado adentrar o acampamento se afastou. Você então se senta um pouco, pois a noite ainda é longa conforme observa que a fogueira pouco queimou. Outro onomatopeia, né? Este é o barulho de uma espada atingindo em cheio sua cabeça e descendo pelas suas costas. O intruso decidiu atacar por cima, saltando sobre você. Caído ao chão, você percebe que não consegue movimentar os braços e as pernas. A criatura
de aspecto humanoide, tem feições semelhantes às de um porco. Ela se aproxima de você, pega seus mantimentos e armas e o ignora, deixando-o para trás. Certamente, o local que escolheu é um pouco inacessível, o que dificultará que alguém o socorra. Você começa a gritar por socorro. Eis que escuta o barulho de passos sobre os gravetos secos. Alguém parece ter escutado seus gritos e veio ajudá-lo. Para sua surpresa, um enorme urso aparece, provavelmente atraído pelo cheiro do seu sangue. A aventura terminou. Aí aqui vem, digite nisso para jogar novamente. Claro, o texto ele deu algumas dicas, né? Você sabe que o que quer que esteja na mata, né, certamente irá atacá-lo, a menos que você o combata. Então ficar esperando, a história deu uma dica, né? Embora não foi muito assintosa, mas assim, a gente deveria provavelmente ter ido, né, digitado 4 e ido para o evento 4. Mas tudo bem, né? Então, aqui a gente conseguiu jogar uma vez, né? Aí aqui chegamos a um final que não foi legal. O cara foi devorado por um urso. Olha a imagem do bichinho aqui, ó. Tava com fome, né? Aí ele virou comida de urso. É um final possível para a história, tá certo? O que acontece? Não é um final bom, legal. Aqui ele indica, ó, digite nisso para jogar novamente. Então, ó, observe que até o momento, ó, meu inventário tinha massa, armadura de metal, escudo, pergaminho, bússola quebrada, tocha improvisada. Apareceu 2 vezes, que eu cliquei 2 vezes lá no evento 10, se eu não me engano. Né, onde, aí ele anotou 2 vezes. Tem que corrigir esse tipo de coisa. Se o item já tiver, ele não fica duplicado. Aqui já era para ter zerado, né? Eu percebi isso, pô, aqui já era para zerado por quê? Porque ao final, a criatura pega os itens dele. Mas mesmo que você não perca nesse final, perca em outro onde os itens não são perdidos, ao digitar a palavra início aqui, ó, início, né, e apertar seguir, ó, para jogar novamente, olha, aí eu apertei início, né, e apertei seguir. Então, digite 02 para retornar ao começo da história. O caminho trilhado, inventário, retorna ao que era no início da história. Se eu tivesse apertado o caminho, eu teria a sequência até chegar aqui. Acabei esquecendo, mas essa sequência também está aqui em cima, né? Se você voltar aqui, ó, a sequência foi 1, 3, 7, 17, 9, 10, 16, 13 e acabou. Né? Então a gente conseguiu recuperar isso. Só que, ó, o que acontece? Eu vou digitar agora inventário. Olha, ó, até o momento você não pode nada de útil, caminho. Você ainda está na fase inicial. Então eu vou digitar 02, ó, 0-2. Eu poderia até já configurar para ir para o 02 direto, lá que é a introdução. Beleza? Aí tem outros caminhos na história que eu não testei. Você tem que testar todas essas possibilidades. Nesse caso aqui, são poucas, né, dessa historinha. A gente tem ela escrita em PDF. Ela tem 20 eventos. Né? Então, dentro desses 20 eventos, a gente brinca aí para o cara sair do 1 e chegar no 20. Define o 20 como final ideal. Né? E você tem outros finais aí no meio, não legais. Né? Então, o objetivo é sair do 1 e chegar no 20. Né? Então, a gente testa todos os outros caminhos. Né? Isso aí você pode fazer basicamente na parte em PDF mesmo, ver se não está errada a lógica do texto. Por exemplo, em um evento você for tarde de dia, aí você segue para outro evento onde praticamente não passou nenhum tempo, você vai lá e usa a palavra noite. Aí fica uma coisa meio estranha. Né? Então você tem que tomar cuidado com essa lógica. Aí no aplicativo também, ver se os botões estão funcionando, se quando você clica no evento 1 vai de fato para o evento 1, no evento 16 vai para o evento 16 e por aí vai. E aí é bom você estar comparando com o que você tem em PDF, né, que já foi corrigido o texto, e ver também aqui, certo? Então essa é a fase onde nós estamos fechando o nosso projeto, corrigindo, né, aparando as pontas, digamos assim, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Aí fica a curiosidade aí, qual será o final da história, né? Se você não jogou ainda, tem o joguinho aí no link na descrição, vai para o meu GitHub, lá tem todos os arquivos, né, com o projeto todo elaborado, né? Eu até já passei ele antes, para quem já quiser se editando, né, já aprendendo daquela forma, né? A gente pega lá pronto, vai mexendo na coisa que vem no que mudou e entendendo. Então quem quiser, né, já poderia ter feito isso. Mas se você chegou até aqui sem fazer isso agora, você sabe, você tem um código aí para você produzir seus próprios livros jogos a partir desse, ou implementar, né, outras funcionalidades, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima.